E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais avançado aí da nossa série de React.js. E eu vou falar algumas coisas aqui que talvez eu não tenha feito vídeo ainda, mas podem ficar tranquilo que eu vou fazer. Eu só queria dar uma adiantada de conteúdo. Teve um comentário de um cara que assiste que ele estava pedindo alguns projetos, então eu achei que esse era um ótimo momento para a gente fazer algo legal e bem diferente e que principalmente vai fazer a gente aprender muito. E são conteúdos que estão sempre sendo utilizados no mercado de trabalho. O que a gente vai fazer hoje, como vocês podem ver aqui na tela já, a gente vai trabalhar com a API do GitHub. E se vocês entrarem aqui em developer.github.com/v3, vocês vão poder ver todas as informações de como essa API funciona. A ideia basicamente é a gente vai pegar essa URL aqui, api.github.com, com todas essas coisas aqui. E essa API, no caso, para você que não entende o que é API, é basicamente um pequeno aplicativo que é criado, seja para o site web ou qualquer outro local, que ele vai disponibilizar algumas informações. E aqui vocês podem perceber que o que está disponibilizando aqui é como se eu viesse aqui no GitHub e desse um search por esses repositórios, qualquer repositório no caso, e com a linguagem de Java. E ele ainda tá para sortear entre os que tem mais estrelas na página 1. Então basicamente é a mesma coisa que se eu viesse aqui, pesquisasse qualquer coisa e botasse para ser a linguagem Java. No caso vamos pesquisar qualquer coisa aqui. A gente coloca o Advanced Search e aqui a gente coloca a linguagem, que seria Java no caso, e dá um search. E basicamente, se vocês perceberem, é bem semelhante aqui, semelhante no caso. E a ideia da API é essa, ela vai estar passando todas essas informações, aqui vocês podem ver a quantidade de itens que ela conseguiu pegar, algum resultado incompleto, e aqui cada item desse é um repositório no caso. Aqui a gente tem o ID, tem o nome desse repositório, o nome completo dele com o usuário, e aqui tem várias outras informações, se vocês forem perceber. Tem as URLs aqui, das notificações, tem tudo completo, e cada um desses, cada IDzinho, é um repositório. Então a ideia é a gente pegar essa API, trabalhar com ela, para a gente tentar fazer um site mais ou menos parecido com esse aqui. E aqui, tudo que está sendo mostrado aqui está sendo da API do GitHub. Nada aqui foi feito manualmente. Então o que a gente fez aqui basicamente está mostrando o nome do projeto, o nome do autor, a descrição, quantidade de estrelinhas e os forks. E aqui também tem até um extra que eu fiz, que é para mostrar a lista de pull requests do repositório que for selecionado. E aqui está mostrando também normalmente. Mas para ser mais rápido, para não ser um vídeo muito longo, a gente vai só mostrar os repositórios mesmo. Porque o pull request é basicamente a mesma coisa, só mudou que a gente mostra para um usuário em específico. Então antes da gente começar esse trabalho, a gente vai ter que criar uma chave de utilização do Client ID no GitHub, que é para a gente poder manipular com essa API sem ter um limite pequeno, porque com essa API, se você fizer muitas requisições sem ter um cadastro, ela vai bloquear a tua IP por um tempo. Então para a gente fazer esse cadastro, vocês vão no seu GitHub, clicarem aqui no seu perfil, vão em configurações, no settings, depois vocês irão em Developer Settings, e aqui vocês vão criar um novo aplicativo. Aqui vocês botam qual é o nome. Na homepage URL vocês vão botar onde está o seu localhost, no caso do seu Node.js servidor. No meu está https localhost com a porta 3000, sem https, tá? Só http. Qualquer descrição e a callback vocês botam a mesma. Depois que vocês criarem aqui, vocês vão receber um client ID e uma client secret. Isso aí a gente vai usar um pouco depois. Então vamos lá, eu já criei o meu aplicativo React aqui com o Create React App e vamos começar o trabalho aqui. Vamos abrir o nosso Visual Code e aqui vamos API trazer tudo. Beleza, a gente já tem aqui o nosso aplicativo, vamos deletar toda essa parte do header. E agora vamos começar o nosso trabalho. Para fazer essa API, deixa eu só mostrar o terminal aqui. Pronto. Para a gente fazer requisições
de HTTP, a gente vai precisar de um componente que se chama Axios. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui o React Axios. E ele serve basicamente para trabalhar com essa questão de APIs. A gente pode ver aqui que ele trabalha com callbacks. Só que não é esse aqui, eu abri o errado. Mas enfim, o Axios é para trabalhar com essa questão de APIs. Então, para a gente instalar ele, a gente vai ter que vir no nosso terminal e dar um npm install Axios. E depois de ter feito essa instalação, a gente vai poder já ter a nossa conexão com a API do GitHub. Mas para adiantar, vamos começar primeiro utilizando aquela client secret e a client ID que a gente recebeu. Então a gente vai criar uma constante aqui, chamada API. E dentro dessa constante a gente vai utilizar, vamos criar 3 variáveis, que será a base URL no caso. E aqui a gente vai colocar a base da nossa API. O que seria a base no caso? A base é esse início aqui, ó, api.github.com. Vocês vão entender mais pra frente porque a gente vai fazer isso. Então vamos abrir parênteses aqui e vamos colocar https api.github.com. Dá uma vírgula, pulou uma linha e agora vamos colocar a nossa client underline ID aqui. Deixa eu só copiar da minha aqui para facilitar. Embaixo da nossa client ID vamos colocar client underline secret. Deixa eu pegar a minha aqui. E todas essas informações aqui foram diretas do GitHub, tá? Então depois disso a gente já tem o nosso Axios instalado. Deixa eu só tirar essa logo aqui. Então agora que a gente tem o Axios instalado, vamos importar ele aqui. Então import Axios from Axios. A importação do Axios sendo feita, a gente já pode começar o nosso trabalho com a conexão com essa API do GitHub. Então, antes disso, a gente vai ter que criar um array vazio, para esse array armazenar as informações dessa API. Então, para isso, a gente vai ter que criar um construtor. E dentro desse construtor, primeiro a gente vai colocar o super. E o que é que esse é o super? O super serve para chamar o construtor na nossa classe, e ele precisa ser explícito logo no início. Se a gente não colocar aqui, esse construtor não vai estar sendo chamado, e se ele não for chamado, a gente não vai ter o nosso state, que a gente vai criar esse array dentro de um state, e se a gente não tiver esse array, a gente não vai conseguir guardar as informações da nossa API. Então vamos colocar aqui um this.state, e dentro desse state a gente vai criar um array vazio, GitHub Data. Pode ser o nome que vocês quiserem aqui, desde que ele seja um array e seja vazio. Então beleza, agora que a gente fez isso, vamos fazer a conexão do Axios com a nossa API. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um componente do React, ele se chama component did mount. Qual que é a ideia desse component? Na verdade existem 2 components, existe esse e existe o component will mount, que seria no caso, se meu inglês estiver um pouco ruim, ele seria desse jeito aqui. Qual que é a diferença entre esses dois? Esse componente que irá ser montado, traduzindo literalmente, ele é chamado só uma vez no nosso app. E ele é chamado antes do site ser renderizado, no caso ele é chamado no server-side. E ele basicamente é usado para acessar algumas propriedades e trabalhar algumas lógicas, que a gente não vai estar utilizando ele agora. E a gente também tem um component did mount, que é o component já foi montado, traduzindo novamente. E ele é chamado depois que o nosso site já está renderizado, ou seja, depois que o site já carregou, quando o cliente já recebeu algumas informações do nosso site. E ele é recomendado exatamente para a gente trabalhar com essa questão de API. E pode ser API, pode ser algumas animações no nosso DOM, pode ser várias outras possibilidades. Então dentro desse component de mount, a gente vai fazer a nossa ligação com Axios. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui Axios. Embaixo dele, só identar aqui vai ficar bonitinho. Vamos dar um get. E agora que a gente vai utilizar esse base
URL. É só para ficar mais organizado. Se a gente não fosse utilizar essa const API aqui, ia ficar em resumo assim, ó. Deixa eu pegar só o URL aqui. A gente simplesmente ia jogar o URL aqui. Só que se a gente fizer isso, vai ficar um negócio meio desorganizado. Não vai ficar legal aqui no nosso get. O get é o que faz a regressão para a API. Então, para ficar mais bonitinho, é que a gente fez essa constante API aqui com todas as nossas informações. Então, vamos primeiro retirar esse API daqui. E a gente vai aqui fora das aspas e vamos dar um mais. E nesse mais a gente vai escrever aqui, ó, API, que é acessando essa constante, como vocês podem ver. E dentro dessa constante, o que é que eu quero? Eu quero o base URL. Feito isso, a gente também vai precisar fazer outra coisinha, que é colocar o nosso secret ID. Então, para colocar isso, a gente tem que colocar aqui no final. E aqui a gente vamos colocar um i comercial aqui. Vamos dar um mais novamente. E depois desse mais, a gente vai dar um api.clientID. Agora vamos dar outro mais, que a gente vai ter que colocar outro i comercial. Então, para a gente colocar outro i comercial, vamos abrir as aspas novamente. Coloca ele e dá outro mais para a gente colocar agora o api.clientSecret. E aí agora a requisição para a API já está pronta. A gente já tem aquele link completo, já estamos colocando o nosso client ID aqui. Beleza, depois que a gente fez essa requisição com o Axis, a gente tem que receber essa resposta. E essa resposta a gente vai receber com o quebra de linha no caso, e o ponto .get. Esse seria a nomenclatura correta. Então depois que a gente já fez essa requisição para a API, a gente vai utilizar agora o ponto .theme. Esse theme ele vai ser a resposta do nosso API. Então dentro do theme a gente vai chamar um arrow function, que a gente já aprendeu. Vamos passar como argumento o res, que é só um padrão que é utilizado. E abrir aqui a nossa arrow function. E agora a gente vai só fazer um teste para ver se a nossa API está chamando tudo certinho. E a gente vai, para saber se ela está chamando e se está sendo tudo com sucesso, a gente vai fazer um console.log desse res. E aí, teoricamente, quando a gente fizesse esse console.log, deveria ser imprimido todo esse array aqui, que estava vazio, mas ele já deveria vir com todas as informações da nossa API. Então vamos colocar aqui infos da API. E aqui a gente chama res. E aqui a gente está imprimindo. Só que antes de fazer essa impressão, a gente tem que preencher esse array. E para preencher esse array, a gente vai utilizar o setState. Então a gente vai colocar this.setState. E dentro do setState, a gente vai estar setando o GitHub Data para res.data. Só que aí tem só um detalhe que depende da API. Se fosse uma API que não tem mais nenhuma... Deixa eu só abrir para vocês entenderem melhor. Se vocês forem verificar, depois que a gente abre essa API, a gente tem todas as informações. O array começa aqui. E depois a gente tem outro array aqui que se chama itens. Então a gente tem que se observar isso aqui. Porque se a gente colocasse só res.data, a única informação que ele ia estar pegando era esses aqui, ó, total counts, incomplete results e esse itens. Mas como a gente quer essas informações internas aqui, a gente tem que colocar res.data.itens. E a gente vai conseguir pegar as informações desse array aqui, que é o ID, nome, todas essas informações que a gente viu aqui e que a gente está precisando dela. Então vamos colocar aqui no nosso IDE res.data.itens. E pronto, agora vamos só salvar aqui. Quando eu der Ctrl S aqui, meu código vai se indentar automaticamente. Isso se deve porque eu estou usando uma extensão chamada Prettier. E essa Prettier ela é para indentação do código. Em breve eu devo fazer um vídeo mostrando como ela funciona. Vocês podem ver que fica tudo bem organizado. Então vamos ver agora se no nosso console.log a gente está recebendo as informações da API do GitHub. Aqui obviamente a gente não tem nada, vamos apertar F12.
E aqui a gente está recebendo um objeto de um objeto. A gente errou em alguma coisa aqui. Eu tinha colocado um sinal de mais ali, era isso que estava errado. Então, infos da API. E aqui são todas as informações, todos os itens. A gente pode ver aqui que vem um array com um tamanho 30. E dentro desse array, a gente tem todas aquelas informações daqui de dentro. Então, a gente tem, vamos ver, created, quando foi criado, fork, quantidade de estrelas. Tudo está aqui, tudo foi chamado. Então, agora que a gente já conseguiu fazer essa chamada com Atlas, a gente já pode começar o desenvolvimento do nosso JSX, né? O JSX, que é o corpinho do nosso programa. Então, deixa eu só abrir essa classe aqui. Um probleminha do Prettier é que quando ele vê uma classe que não tem nada, ele já fecha ela automaticamente. Isso aí às vezes incomoda um pouquinho. Pode ver, ele já fechou. Pronto, beleza. Agora que a gente já está fazendo essa conexão com a nossa API, já está recebendo as informações dela, a gente precisa imprimir ela. Então, para a gente imprimir, a gente vai trabalhar com uma coisa que se chama map. E o map, no caso, é como se fosse um array list, se você já trabalhou com Java. É bem semelhante a isso. Então, obviamente, para a gente ter esse map, esse array list, vamos dizer assim, eu não vou chamar mais de array list, mas para a gente ter esse map, a gente vai ter que criar uma constante, que pode também ser chamada de GitHub Data, que nem o nosso array lá em cima, só para ficar mais dinâmico, mais tranquilo da gente entender. E a gente cria esse array e se referenciando ao nosso state. Quando a gente se referencia ao state, está se referenciando à própria classe, que é o nosso app. A gente criando isso aí, a gente já pode criar o nosso map. Para o nosso map ficar bonitinho, a gente poderia estar utilizando o Bootstrap. E se a gente utilizasse o Bootstrap, ia ficar mais ou menos assim. A gente vai ter essa classe principal aqui. Nessa classe a gente vai criar um container. E dentro desse container vamos criar agora uma row. E dentro dessa row a gente pode começar a chamar o nosso map. Para a gente criar um map, a gente vai abrir as chaves e vamos utilizar o mesmo nome que a gente criou aqui em cima, que é o GitHub Data .map, e abre parênteses, e dentro dos parênteses a gente abre mais outro no caso, e aqui a gente vai passar o parâmetro que a gente quer chamar. Aqui, pulo uma linha. Esse parâmetro é o que a gente vai estar chamando depois, no caso, na nossa API. Deixa eu só deixar aqui mais bonitinho, porque no caso a gente vai criar um arrow function aqui também. Então cria aqui, vamos por exemplo name aqui, depois disso criamos um arrow function normalmente, como a gente já aprendeu. Depois de ter criado essa arrow function, a gente já pode chamar os itens aqui. E para ficar bonitinho, eu vou chamar esses itens dentro de uma div. E para ficar responsivo, para ficar bonitinho, a gente vai criar uma md-12. Deixa a div aqui. Só fiz algo errado porque a gente não deveria ter feito essa arrow function. Esses chaves teria que ser feito com parênteses. É o padrão do map. Desculpa aí, só errei aqui. Então depois de a gente ter feito esse call-md-12, a gente vai começar a chamar as informações. O ideal agora seria que você criasse alguns novos componentes. Porque a gente pode, por exemplo, criar um P aqui. E dentro desse P a gente pode chamar, por exemplo, name.name, que aí seria o nome do repositório. Se vocês forem ver, a gente salvar aqui e abrir o nosso navegador, ele já está listando todos os repositórios pelo nome. Beleza, isso é massa, legal. Só que a ideia do React é essa divisão de componentes.
E para você ter essa divisão de componentes, eles são separados em stateful e stateless. Stateful são esses aqui, que são alguns os componentes mais complexos, que estendem diretamente a classe component do React. E a gente tem os stateless, que são chamados de componentes burros. Por que eles são chamados de componentes burros? É porque eles são geralmente usados para ser tratado do design da página. Então essas informações aqui, por exemplo, esse P, seria legal se ele fosse chamado num componente stateless. Então vamos fazer com stateless, que é seguindo as boas práticas e até para o nosso código ficar mais organizado. Então o que é que a gente pode fazer? Vamos aqui na nossa SRC e vamos criar um novo folder, nova pasta. Essa pasta a gente vai chamar de components. E dentro desse component a gente vai criar um arquivo chamado api-item.js. Esse nome pode ser qualquer nome, eu só estou chamando API item para ficar mais dinâmico. E agora a gente vai criar um stateless component, que ele seria no caso import react from react. Depois a gente cria normalmente uma arrow function com o nome de API item, que no caso seria o nome que você deu a sua arrow function. Depois a gente vai exportar como default API item. Esse export é só para a gente chamar ele aqui como uma tag, depois que a gente tiver importado, vocês vão ver daqui a pouco. E aqui a gente vai retornar as nossas informações passando o props como parâmetro. E no caso a gente passa o props, que é para poderia ser qualquer outro nome aqui, mas a gente segue fala props porque já é um padrão mesmo do React. E a gente passando esse props a gente consegue setar alguma coisa aqui, por exemplo props.nome, e depois a gente consegue chegar aqui, em vez de ser desse jeito que estava, a gente consegue chamar essa tag API item, e depois a gente vai, como a gente setou o props como nome lá, a gente pode chegar aqui e dizer nome é igual a César. Esse é só um exemplo da utilização do props, que é bem semelhante ao que a gente vai fazer agora. Então o que é que a gente quer fazer? A gente quer retornar um parágrafo, e dentro desse parágrafo a gente vai querer retornar algum item. Então o que a gente pode fazer? Vamos digitar aqui props.item. Feito isso, salvando aqui, a gente vai ter que importar esse API item aqui no nosso React. Então vamos aqui, dar um import API item. Esse nome API item está diretamente relacionado a como você exportou ele aqui. Como a gente exportou como default, ele vai pegar o nome padrão que foi criado aqui. Mas se a gente tivesse exportado com outro nome, a gente teria que chamar esse outro nome aqui. Então, import API item from components/API item. Não precisa colocar o .js, porque quando é .js ele já assume e você não precisa colocar a extensão. Mas se fosse qualquer outro arquivo, como por exemplo .css ou alguma imagem que você fosse importar, você teria que colocar essa extensão. Então depois que a gente importa esse API item, a gente já pode chamar ele aqui com o nosso props. Então vamos chamar API item. E agora a gente criou aqui um props com um ponto item. Então o que é que a gente faz agora? A gente fecha esse item. Vamos colocar, por exemplo, item é igual a name.name. E agora se a gente for atualizar aqui, tá exatamente a mesma coisa de antes. A vantagem é que isso fica muito mais organizado e também você tem uma manutenção melhor. Se você quiser fazer alguma alteração, você não vai ter que alterar P por P. Imagina se você tivesse 20 P's aqui, 20 parágrafos. Você ia ter que alterar um por um. E se a gente está utilizando os stateless components, a gente não vai precisar ter esse trabalho todo. Se a gente quer alterar alguma coisa desse P, é só chegar aqui na nossa classe, altera aqui, e ele vai alterar para todos os 20. Então agora que a gente já está imprimindo as nossas informações, deixa eu ver quais são as informações que foram imprimidas naquela página. Então a gente tem um projeto aqui, e o projeto aqui é chamado de name no caso, então deixa eu só alterar aqui. Vamos ter que fazer só uma pequena alteração aqui no nosso P, para a gente poder colocar algum textozinho para ficar bonito. Então, aqui no caso a gente vai criar outro props.título, por exemplo. Vamos colocar só um br aqui, para ele pular uma linha.
E agora a gente pode chamar, além do item, a gente pode chamar o nosso título. Então, por exemplo, o título é igual a projeto, acho que aqui no espaçozinho. Se vocês forem ver agora, ele está chamando aqui projeto, se bem que nem precisava daquele BR, né? Deixa eu tirar esse BR aqui. Se a gente for perceber, ele chama projeto e já coloca o nome do projeto que está sendo chamado. Então vamos verificar que precisa mais também aqui. A gente tem primeiro a imagem, na verdade, né? A imagem, se vocês quiserem, podem criar novamente outro stateless component, seria o recomendado. Mas aqui, como é algo bem simples, eu vou passar direto aqui no /img. E aqui a gente tem que ver qual que é o nome dessa imagem que está sendo chamada aqui. Então a gente procura, acho que é avatar, se eu não me engano. Aqui, ó, avatar URL. Então o que a gente tem que fazer? Isso aqui é o avatar que está sendo chamado lá. Vamos ver esse avatar, cara desse cidadão aqui. Então, para chamar esse avatar nessa imagem, a gente vai ter que colocar aqui name.avatar_URL. Vou só colocar um alt aqui, avatar do cidadão. Depois de ter feito isso, se a gente for abrir aqui, tem algo errado. Eu acho que eu errei aqui o avatar_URL. Ah, tá. Ah, entendi. É porque novamente a gente fez a chamada errada aqui. O correto seria se a gente for perceber, depois dos itens tem outro array aqui chamado que se chama owner. Então, para ele funcionar, teria que ser avatar.owner.avatar_URL. E agora a gente tem todos os avatares antes aqui da galera. Depois disso a gente tem um autor. E o autor seria, no caso, dentro de owner, seria o login. Então a gente vai criar um novo API item. A gente copia ele aqui. Edita essa parte e fala usuário. E aqui a gente vai escrever name.owner.login. Vamos ver lá como é que tá ficando. Usuário, já tem ele aqui. Se vocês forem comparar com a API aqui para ver se tá tudo certinho, ó. Só ver se é o mesmo nome que está sendo aqui. O repositório é o mesmo, o nome é o mesmo. Agora a gente tem a descrição, que é essa daqui, Design Patterns Implemented Java. E aqui a descrição, onde é que tá? Tá em itens, description, tá em itens.description. Dessa vez não está dentro de owner. Então vamos aqui criar outro API item. Vocês percebem como é fácil essa utilização dos componentes stateless. Eles facilitam bastante a nossa vida. Description. Vamos ver se está tudo certo. Descrição, tudo certinho aqui. Vocês podem ver que ele renderiza todos no limite que a gente colocou, obviamente. Que aqui foi de uma página. E agora a gente tem a quantidade de stars. Que eu acho que é stars count. Tá, stars gazers counts. Deixa eu só copiar esse nome, gente, chato aqui. E percebam que ele novamente está dentro de itens, não está dentro de owner. Então a gente só copiar esse API item, muda a descrição, stars. E aqui só stars gazer underline count. Vamos atualizar. A quantidade está aqui funcionando. E por último a gente tem uns forks. Cadê? Forks underline count. Do mesmo esquema, vocês podem perceber que o mais difícil mesmo, assim, para quem está iniciando, é essa questão da conexão com a API. E às vezes dependendo até a API, porque a API que é criada de um jeito errado e pode dificultar um pouco para a gente estar mexendo com ela. Mas depois que você faz todo esse trabalho aqui de requisição, de resposta, de preencher o nosso array, é bem tranquilo essa parte aqui. É só você criar um stateless component e depois é só indo trabalhando com ele.
Mas uma coisa muito importante que eu esqueci aqui de falar para vocês é que sempre que a gente cria um map, dentro desse map a gente vai ter a nossa classe principal, né? A nossa div principal, que é essa div aqui que está renderizando componente um por um. Só que dentro dessa div principal a gente precisa ter uma chave. E o motivo dessa chave é para o React saber quais foram os itens que foram modificados, adicionados ou até removidos. Porque se a gente não tiver uma identificação de cada item desse, a gente não, né? O programa vai ficar meio perdido se a gente precisar fazer alguma modificação. Então, para a gente colocar essa chave, a gente vai dar um espaço aqui e digitar key. E dentro dessa key, um exemplo, você pode colocar qualquer coisa. Mas qualquer coisa que seja para diferenciar os itens aqui no caso. Mas o próprio GitHub já ajuda a gente. Ele já dá um ID aqui, ó, dentro de item. E cada ID desse, obviamente, é único. Então a gente pode usar esse ID único como a nossa key. Então a gente vai colocar aqui como name.id. E salvando, agora sim a gente tem o nosso projeto completo. E pessoal, basicamente é isso em resumo. Eu tentei passar algumas boas práticas para vocês. Obviamente pode ocorrer algumas coisas que não são boas práticas aqui, porque eu não sou nenhum mestre do React. Mas a ideia que eu queria passar para vocês é que essa conexão de API não é algo de um bicho de 7 cabeças. Inclusive vocês podem aprender bastante trabalhando com essa questão de API, algo que é muito utilizado no mercado de trabalho, como eu já falei. A gente aprendeu coisas novas aqui, que foi a utilização do Axios, que é uma extensão de conexão HTTP. A gente aprendeu sobre os components, o did mount, o will mount, aprender sobre os construtores. Deu para aprender bastante coisa sobre o map também. E é isso, pessoal, a aula é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e quiserem me apoiar, vocês podem fazer uma doação aí pelo apoia.se ou pelo PayPal de qualquer valor. E é isso, pessoal, continue estudando aí, que eu também estou estudando bastante. E valeu!